Olá, meus amigos, minhas amigas. Espero que estejam todos bem com a graça de Deus e assim possamos juntos realizarmos tudo aquilo que nós pretendemos diante de tanta dificuldade, diante desses problemas que estamos passando. Para a nossa conversa de hoje, vamos falar sobre a prece. A prece que tanto se fala, né? Nós oramos, nós fazemos prece, nós rezamos, enfim, mas o que é prece? Prece é súplica religiosa, oração, reza. E o que é rezar? É oração, é prece. E o que é orar? É rezar, é pregar, é discursar. Então, vejam que todas essas palavras, sendo sinônimas, nos dizem aquilo que nós precisamos para entender o que é a nossa súplica. E aí Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, ele nos diz: quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhes peçais. Então, meus irmãos, orar é esse sentimento que nós colocamos naquilo que estamos pedindo. Deus sabe, mas quer ouvir de você, não é? E qual seria a eficácia da prece nesse caso? O que quer que pedides, crede que obtereis e vos será concedido. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem interrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre do atendimento da sua vontade. É injusto acusar a previdência se ela não atender a todos os pedidos que lhes fazem, não é? Porque ela sabe o melhor do que nós o que nos convém. Há quem conteste a eficácia da prece, fundada no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, seria inútil expô-las. Ora, Deus quer ouvir, Deus quer saber sim de você. Agora, o que vamos pedir? Será que nós suportamos o que estamos pedindo? Será que nós vamos ter condições de administrar? Existem essas condições, né? Então, através da prece, é onde nós nos colocamos em comunhão com o alto, não é? Qual é a ação da prece? Ela é através do pensamento. É através dele que nos pomos em relação mental com o ser ao qual nos dirigimos. Nós atraímos o concurso de bons espíritos que nos inspiram bons pensamentos, nos fortalecendo, dando força moral para vencermos nossas dificuldades. A oração é louvor, é súplica, é gratidão. É o diálogo íntimo de coração ferido a outro, infinitamente pleno de amor, não é? Desculpem. Santo Agostinho nos fala que os nossos irmãos do Egito recitam certas orações a intervalos muito breves. São orações curtas e rápidas como flechas disparadas de um arco, a fim de que a atenção, que é a alma da oração, não se dissipe nem adormeça pelo cansaço. Com essa prática, evidenciam que não se deve fustigar a atenção quando esta não se aguenta. Tampouco se deve desistir apressadamente quando se pode sustentar. Quando persiste o fervor da atenção, a oração liberta-se de muito palavreado, mas não de muita persistência. Em contrapartida, para instar ao Senhor com empenho, basta suplicar-lhe com uma longa, contínua e devota elevação do coração. E aí está feita a prece, não é? Nós precisamos entender que pedir a Deus é uma súplica íntima e que você vai pedir exatamente aquilo que você necessita mais para aquele momento. Claro que tem muita gente que pede aí até para tirar na Mega Sena sozinho.
Então, lá na questão 658, Kardec perguntou aos espíritos: agrada a Deus a prece? Resposta dos espíritos: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. É por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. A alma expõe suas angústias, seu desânimo, implora socorro, apoio e indulgência. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material, e onde o ser bebe a inspiração que lhes são necessárias. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. Sem dúvida é conveniente elevar o coração a Deus no começo e no fim do dia. É o que se recomenda orar ou de manhã cedo, não é? Ou à noite antes de dormir. Mas é bom ter cuidado, porque muita gente diz que não consegue orar, porque vai fazer a oração exatamente naquele momento que está com sono. Aí começa, Pai nosso que está no céu, e adormece, não é verdade? Então faça a oração minutos antes, para que você se sinta bem ao deitar. E aí não há horas para a prece, certo? Sem dúvida é conveniente elevar o coração a Deus no começo ou no fim do dia. Mas se não se sentir motivado, não ore. É melhor não fazer nenhuma prece do que orar somente com os lábios, só ficar balbuciando palavras, né, sem nenhum sentimento. Aí, mais uma vez, Kardec, lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Quem procura por Deus o acha, quem bate na porta do próprio coração verá que ele se abrirá em júbilos para abrigar no seu íntimo o amor que vem dele. A cada um será dado segundo o seu merecimento e de acordo com suas necessidades. Pela prece nós podemos fazer 3 coisas, de acordo com a necessidade, é óbvio, né? Primeiro, louvar. Segundo, pedir. E terceiro, agradecer. Louvar não significa bajulá-lo, mas sim reconhecer sua justiça, seu amor. Pedir é uma atitude de humildade. E agradecer é de vital importância, principalmente por tudo que somos e temos. Nós não agradecemos pelo sol todo dia, pelo ar que respiramos, pela caminha que você dorme, pelo comer à tua mesa, pelo teu trabalho, pela tua saúde, não é verdade? Nós não agradecemos muito isso, mas deveríamos. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Deus lê no fundo do coração, ele vê o pensamento e a sinceridade de cada um que a ele ora. O que pedimos a Deus na maioria das vezes? Pedimos supérfluos, difíceis de serem atendidos do ponto de vista do nosso merecimento até. O essencial não é orar muito, mas orar bem, não é? Então, na oração, nós precisamos evitar 2 coisas. Pedir o que não devemos e pedir a quem não devemos. Porque muitas vezes eu peço alguma coisa que talvez eu não suporte quando recebê-la, não tenha capacidade de administrar. Deus, sabendo disso, vai nos dar exatamente aquilo que eu preciso. E outra coisa, as pessoas às vezes oram, rezam e querem mágica, querem Sedex 10. Não é assim. Nós sabemos que eu preciso merecer, que eu preciso pedir exatamente aquilo que eu mais necessito para o momento, e Deus vê tudo isso. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. E aí é onde você coloca, se expõe em segredo, como vimos Jesus recomendar. Somente isso, não há mistério, né? Então,
Pedi e se vos dará, buscais e acharei, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7. Portanto, meus irmãos, para orar bem, temos que nos sentir como os mendigos de Deus. Não é? Como dizem, eterno pedintes que somos. Claro, enquanto nós estamos nessa condição, temos que pedir. E é justo que se peça, não é? Agora, pedir o necessário. Pedir aquilo que você tem mais urgência, não é? Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para esse pequeno comentário sobre a prece. Lembrando que quem não fez a inscrição lá no nosso canal, faça lá no YouTube, Agemiro Carneiro, Mirinho. Clica lá na inscrição, clica no sininho das notificações, que toda vez que eu fizer uma gravação, você vai recebê-la em primeira mão. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de rogar sempre a Jesus, nosso Mestre, que nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que sabemos e a sabedoria para distinguir uma das outras. Muita paz para todos.